Atenção! Coopere com a limpeza da cidade, lave a calçada, carros e muito mais com bombas de alta pressão, modernas e um precinho que cabe no seu bolso e que você encontra na Amigo Compressores. Em 2 endereços, Rua P12, Setor dos Funcionários e Avenida Veneza, Jardim Europa, 3233-4800, 3233-4800. Olá, esse é o programa Consciência Atual. Hoje estará conosco o Dr. Antônio Tavares Bueno Júnior, ele que é cirurgião dentista, neurocientista, fonoaudiólogo, médico e psicólogo. E vai trazer um assunto muito importante, que é sobre a medicina orofacial, um assunto super atual. Seja bem-vindo, doutor Antônio. Muito obrigado, Patrícia. Doutor Antônio, vamos começar então com esse assunto tão importante. O retratista de antigamente hoje deu lugar ao fotógrafo. O oculista deu lugar ao oftalmologista. E o dentista? Como o dentista é visto hoje nos dias atuais? Um assunto importante hoje, que nós vamos bater um papo com telespectadores, essa odontologia que nós falamos, né? Vamos ao dentista para tratar de dente. Eu faço parte de um grupo de profissionais no Brasil, que já há alguns anos, estamos trabalhando para modificar, como em os países mais desenvolvidos do mundo, os países mais desenvolvidos na realidade, na área de saúde, já mudaram os nomes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é o médico dentista, em Portugal da mesma forma, na França, na Itália, na Espanha, aqui mesmo na América do Sul, né? É o médico dentista, é o médico oral, e nós estamos tentando, né, através do governo, através de alguns deputados e senadores, uma PL, né? Um projeto de lei, para que possamos colocar, mudar o nome, né, para medicina orofacial. Quer dizer, nós temos de trabalhar como dentista na cabeça e pescoço, e não somente nos dentes, como era antigamente. Então, dentista é apelido, né? Eu costumo até brincar, não gosto de ser chamado de dentista, né? Porque, como você falou, o oftalmologista não gosta de ser chamado de oculista. Por quê? Porque eu trabalho com o nariz, com a boca, eu trabalho com esse cérebro, e o segundo cérebro, que é da boca ao ânus, que é o aparelho digestivo, que nós trabalhamos. O que difere um pouquinho, só para estender um pouco mais, é que o médico em si, um pediatra, hoje, ele trabalha com a doença. Se seu filho ficar doente, você leva ao pediatra. E como é que você leva o seu filho a um médico orofacial para não ficar doente? Por quê? Porque a falta de função do nariz, a falta de função da boca, do ouvido, leva às doenças. As pneumopatias, bronquite, pneumonia, asma, porque respira pela boca. E quem que vai tratar? Então somos nós, médicos orofaciais, que de 1876 tem o nome de dentista, cirurgião dentista. E agora nós estamos tentando mudar. Ciência, ciência. Incrível isso. Então, o senhor diz que trabalha, ao invés de prevenção de doenças, trabalha com promoção de saúde. Promoção de saúde. Como é que é isso, mais especificamente? Porque hoje, para um médico receber, por exemplo, do SUS, ele precisa colocar o CID, Código de Doença Internacional. Agora, se o paciente chega no meu consultório, ele não tem uma doença, mas ele tem uma disfunção, em vez de ele respirar pelo nariz, ele respira pela boca, eu preciso reverter, então tem exercícios, trabalhos, aparelhos e tal, tem uma série de atividades que eu vou realizar com a criança ou com o adulto, em qualquer fase da vida. A boca e o nariz têm de funcionar, mesmo antes de nascer, que depois nós vamos conversar sobre isso. Mas o nariz e boca têm de funcionar. Então, o nariz tem quase 30 funções, a boca tem quase 40 funções. A gente nem sabe disso, né? Perguntar a primeira função de um dente, olha que coisa linda. E as pessoas... Qual a primeira função de um dente? Fazer esse osso que nós temos aqui, que é onde ficam os dentes, não esse da base aqui, né? Quer dizer, o osso se chama alvéolo, ali que está o dente. Quando você perde o dente, você perde o osso. Então, a responsabilidade antes de nascer, já está o dentinho de leite lá, né? Já forçando e já formando
Porque o bebê nasce com isso daqui pequenininho, depois vai crescendo, a face desenvolvendo e até que chegamos, né, na nossa idade equilibrados. Quando não tem dente ou quando fala errado, mama errado, que nós vamos conversar na amamentação, a face cresce errado. Aí fala errado, respira errado. Aí entra quem? Vocês que são os psicólogos, porque o cérebro tem menos oxigenação. E aí vem os distúrbios, vem os transtornos, né, que podem vir como consequência dessa falta de oxigenação. Incrível. Doutor Antônio Bueno, que assunto maravilhoso que você tem trazido aqui pra gente, porque o que a gente vê hoje, você que é telespectador que está em casa, o que nós vemos hoje são pessoas tratando doenças, inclusive promovendo a doença. É isso que a gente tem visto por aí. E explica pra gente o que especificamente faz um médico orofacial. Quando identificar, primeiro, função e disfunção. Que nós aprendemos na faculdade, qualquer faculdade de medicina, odontologia e tal, se aprende a fazer diagnóstico de doença. Hoje nós fazemos diagnóstico de função e disfunção, que é o meu trabalho de doutorado, que é odontocrônicos, né? Odontocrônicos são indivíduos que têm o nariz e a boca que não funcionam, que tem 92% das doenças que um pediatra atende. Então eu não preciso levar, porque eu sei aonde começa a doença. Se eu sei aonde começa, eu tenho meios para trabalhar com um bebê, com uma criança, para não ter bronquite, pneumonia, asma. Asma praticamente na medicina ou na farmácia não se cura, mas na medicina orofacial tem cura. Olha que fantástico para a gente começar a raciocinar em função. Hoje se coloca remédio no nariz e joga lá para dentro. Só que o nariz é dividido em duas partes, a parte mole e a parte dura. Tudo que se coloca no nariz não pode sentir o gosto, porque senão vai tirar a lágrima, que tem um processo imunológico, que vai levar para o nariz, a lágrima sai daqui, vem para o nariz, depois você deglute, você engole. Então essa lágrima que protege o nariz, eu não posso tirá-la de lá. Mesma coisa, por que tem amidalite? Porque respira pela boca. Quem respira pela boca, seca. Por que tem cárie? Porque respira pela boca. O dente nasceu para estar úmido, molhado, a amígdala também. Então, se está tudo molhado com processo imunológico, hoje está muito na moda, vocês telespectadores, tem baixa imunidade. O que é baixa imunidade? Nariz e boca que não funciona, porque a baixa imunidade, quais são os problemas? Nariz e boca, é aqui, e aparelho digestivo. Perde a força, diminui, não cresce, baixa o peso. E na realidade não é dando remédio, é fazendo o nariz e a boca funcionar, que é um trabalho específico da medicina orofacial. Doutor Antônio Bueno, uma coisa que eu venho observando, assim, como profissional da área da psicologia, eu venho observando que as pessoas, principalmente essa área da farmácia, dos psicofármacos principalmente, me parece que isso breca um pouco a evolução a respeito dos cuidados que um ser humano pode receber desde os primeiros anos de vida e valoriza demais essa área para vamos dizer assim, para um benefício próprio, né? Porque se a medicina orofacial ela for valorizada hoje, então quer dizer que todos esses remédios... Grande parte, não todos. Não todos, mas pelo menos a diminuição significativa. Então, o que a gente vê é muito mais uma supervalorização dessa doença, né, em função disso. Ou falta de conhecimento do diagnóstico de função e disfunção. Porque o médico trabalha com doenças, patologias. E se eu passar a trabalhar com função, eu vou precisar menos de medicamentos. Agora, o maior problema, não que eu seja contra, jamais. Nós precisamos de medicamentos, laboratórios, estudos, né? Tem estudos fantásticos. Agora, o que mais importa são os efeitos colaterais dos medicamentos, que vocês precisam prestar atenção. Hoje nós temos muito mais farmácia no Brasil que supermercado. Nós estamos comendo, né, remédios, na realidade. Não que nós não precisamos de remédio, não precisamos de farmácia, mas precisamos prestar atenção. E grande parte do assunto nosso, que é da criança, do adolescente, do adulto, do indivíduo que tem um nariz que não funciona, a boca que não funciona, são os efeitos colaterais. Entendeu? Nos Estados Unidos hoje tem uma briga fantástica, grande, porque vão a óbito 15 mil pessoas por mês por efeitos colaterais de medicamentos. Só que nós não temos nosso estudo no Brasil. Entendeu? Então eu fico preocupado. Agora, dentro da minha especialidade, a medicina orofacial, é uma forma que no Brasil já estamos começando a mudar esse conceito de fazer um diagnóstico. Eu não vou, porque você deu um espirro, você está gripado. Não. O espirro está jogando para fora o que não deve entrar.
correto? Ah, não pode tomar sorvete porque vai ter dor de garganta, porque ele já é respirador bucal. O respirador bucal toma, o não respirador bucal, que respira corretamente e boca fechada para dormir, são aquelas que toma remédio, toma sorvete, toma gelado, tá com o pé no chão, tomou chuva, não fica doente. Agora, quem é que fica doente, quem é que não fica doente? São aqueles que respiram errado. Respiração é o grande boom do século XXI. Entendeu? Respirar corretamente. Que respirar significa inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Respira o nariz e solta pela boca. Errado. Entendeu? Então, assim, qual seria a posição correta para amamentar? Aí já vem outra área da tá odontologia, né? Ou da medicina orofacial, que é o pré-natal odontológico, né? Então já começa a partir dos 6 meses de idade, já começa a orientar a mamãe, posição para dormir, posição de desenvolvimento, já vê o bebê, já orientar tamanho de mama, tamanho de mamilo, a posição correta da amamentação. É uma das coisas fantásticas que eu já vi na minha vida, né? Não só na África, como aqui no Brasil. Vamos pegar as Índias, né? Eu ia falar índio não amamenta, né? Quer dizer, as Índias amamentam em pé, correto. O bebê precisa estar de frente ao mamilo. Para quê? Porque os músculos da face na amamentação e a posição da língua está em cima e não para baixo. Quando está para baixo, os dentes ficam tortos. Aí vai ter a respirar pela boca. E aquele assunto que nós falamos. Quem respira pela boca é o grande problema de saúde mundial hoje, são os respiradores bucais. Qual é a mãe que não tem uma criança que acorda de noite chorando, gritando que vai para a cama dela? Qual é a mãe que não tem hoje uma criança que teve amidalite, dor de garganta? Você presta atenção na garganta, mas não presta por que tem dor de garganta. Por quê? Respiradores bucais. E a medicina orofacial hoje é o que está mais focado nas funções dos órgãos da face. Incrível, incrível. Muda bastante a filosofia, o trabalho, a ciência, né? A ciência mudou e nós temos de acompanhar, sem dúvida nenhuma. O senhor já falou a respeito de alguns benefícios, né, do acompanhamento, mas o senhor poderia falar um pouco mais sobre os benefícios do pré-natal odontológico? Benefícios. Eu posso falar tudo. Quando você mama deitado, o leite pode vir para o ouvido, otites, vai ter problema para o resto da vida. Rinite, alergia respiratória, mamou deitado, quer dizer, vai encher, né? O leite volta, regurgita. Quando mama aqui, não regurgita, não precisa ficar batendo no neném, porque não vai mamar o ar, né? Então, na posição correta e não deitado. Precisa ser correto. As índias fazem isso. Vai lá perguntar se eles têm asma, se ele tem bronquite, pneumonia. E grande parte é por causa do refluxo, né, que é outra coisa que a gente vê muito. Não tem necessidade de ter, desde que você amamente seu filho aqui. E na mamadeira? A mamadeira não pode estar acima, a mamadeira tem que estar para cima. E outra coisa mais importante, que você não perguntou, mas faz parte do processo, a higiene. Se limpa o bumbum desde o dia que nasceu. E a boca demora 1 ano. Não podemos. Nós não podemos ficar dependendo da escova de dente e pasta de dente. Eu costumo falar sempre, pasta de dente, escova de dente faz parte da higiene pessoal da boca. Agora a odontologia tem que comandar, a medicina orofacial, comandar as funções da boca. Então se eu coloco um bebê para amamentar na posição, a função da boca e a língua para deglutir está para cima. Então não vai ter dentes apinhados, não vai ter dentes tortos, entendeu? Então não é mais você falar, vou botar um aparelho para dente torto. Faça a boca funcionar. Porque quem tem a boca funcionando não tem dente torto. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida.
Então, então a posição correta de se amamentar um bebê... Na posição, senta aqui, pode o recém-nascido, por exemplo, coloca a mão no bumbum, a mão na cabeça e vem para cá. Depois vem para cá. Entendeu? E outra coisa mais importante, toda vez que der mamar, tem que lavar o mamilo. Pega uma fralda, bota uma água mineral lá, limpa o mamilo. Você já pensou esse mamilo ficar aqui com saliva e com leite? Daqui 10 minutos está azedo. O Dedê vai dormir, aí volta a mamar de novo, vai dormir, volta a mamar. E a boca, lavou? Como é que lava a boca? Desde o dia que nasceu. Uma água mineral, aquele copinho baratinho, pega um cotonete, molha ali, passa na gengiva do bebê. 2, 3 gotinhas na boca, a água muda o pH da boca. E o pH não ácido não leva a ter patologia, não leva a ter doença. O bebê fica melhor. Então tem que lavar, desde o dia que nasceu. Entendeu? E qual seria a relação entre a amamentação, então, e a saúde do indivíduo? Ninguém amamenta com o ouvido, como eu falo nos meus cursos, né? A gente não amamenta pelo nariz, é pela boca. Antes de nascer, já tem bebê com o dedo na boca. Olha como o cérebro trabalha para fazer com que, se a boca não está funcionando, não está deglutindo o líquido amniótico, o que o cérebro faz? Mete o dedo para voltar a funcionar. Olha que fantástico. Então, na psicologia, entra a amamentação, dedo na boca. Dedo simplesmente é fisiológico. Boca que funciona não precisa de chupeta, não precisa de dedo. Está funcionando, tem saliva. Quando fica seco, ela vai botar o dedo para mamar. Antes de nascer, a boca não funciona? Está aqui. Eu dou até uma frasezinha gostosa que eu falo para meus alunos. Esse cérebro aqui não te deixa você botar o dedo numa tomada 2 vezes. Ele cuida de você. Agora, por que ele cuida de tudo e não cuida da boca? Lógico. O cérebro fala, a hora que você está com falta da boca seca, procura uma água para beber. O bebê não consegue sair da barriga, ele vai botar o dedo. E aqueles pequenininhos do berço da mesma forma, entendeu? Então, entre saúde, né, na realidade, é o ponto inicial de todo o processo da formação nossa, do ser humano. Começou na gestação, a boca, que eu falei, né? A boca, que é a deglutição, a respiração e a amamentação, é o início da vida. E são movimentos involuntários do vago, né? Do nervo importante que nós temos. Então, esses 3 faz parte hoje faz parte da medicina orofacial. E coisa que nós não tínhamos antigamente. Só ficava correndo atrás das doenças, da amidalite, da rinite, da dor de cabeça, daquelas coisas que vocês sabem, né? Então, podemos evitar tudo isso? Com certeza. Sim, amamentando corretamente, né? E alimentando corretamente, mastigar corretamente. E qual a importância da amamentação para o desenvolvimento da inteligência mesmo? Essa pergunta vai muito, né? Precisamos ter uns 3 programas mais ou menos para falar. Mas a neurociência, né? Então, quer dizer, o que é neurociência? É ver o que é que o cérebro pode fazer com o nosso corpo. Só que para esse cérebro funcionar, precisa entrar o oxigênio, o CO2 e o óxido nítrico. Vocês devem lembrar na escola, vocês telespectadores, que lembraram que é o oxigênio e o CO2. Hoje nós temos um terceiro elemento. Em ciência foi ontem descoberto, né? Inclusive quem descobriu ganhou o prêmio Nobel em 1992, né? Prêmio Nobel de medicina, de fisiologia. O óxido nítrico, ele é responsável por uma série de fatores do nosso corpo. Um deles, o esfíncter. Quem tem incontinência urinária é porque respira pela boca. Os esfíncteres estão mole. Quem tem AVC, respira pela boca. 100% das pessoas que têm Alzheimer são respiradores bucais desde o dia que nasce. Olha que fantástico as descobertas. Então nós estamos hoje, você vê que a boca tem que funcionar, no sentido que o cérebro possa receber oxigênio suficiente e me dar as condições do cérebro. O cérebro tem funções. Ele só vai ter todas as funções se ele tiver oxigênio suficiente. E quem respira pela boca? 30% a menos de oxigenação. Então, infarto, Alzheimer, né? Mas diabetes tipo 2, hipertensão, infarto do miocárdio, são as pessoas que à noite estão dormindo, infartou. O meu amigo estava bom, estava bem e teve um infarto. Por que acontece isso? Ronquiapneia. Ronquiapneia, dormindo, fecha, menos oxigênio no cérebro, vai abrir a glote, a epiglote, tem que abrir e fechar, parou. E isso faz 30, 40, 50 anos. Para ter uma ideia,
Nós temos tem trabalhos mostrando direitinho da Universidade de Cambridge, né, e a da Birmingham na Inglaterra, da Inglaterra, que fala que a falta de oxigenação cerebral, quer dizer, quem tem ronco e apneia, 40% dessas pessoas acima de 45 anos vão a óbito. Infarto do miocárdio. E vocês sabem, a gente só procura o médico depois do infarto, depois da hipertensão, da pressão alta e depois da diabetes tipo 2. Então, a medicina orofacial, a promoção de saúde vem nessa fantástica, né, medicina orofacial que a gente está desenvolvendo hoje. Então, hoje fala-se muito sobre TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe alguma relação desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a amamentação, por exemplo? Vocês psicólogos, né, trabalham como? Para quê? Grande parte, atividade diária, né, comportamento, a parte da psicologia comportamental. Agora, o que é comportamento? É sua atividade. E toda atividade que nós temos não depende do cérebro, dos dois cérebros. Quer dizer, o primeiro cérebro é o nariz, para esse cérebro. E o segundo cérebro é a boca, mastigando os alimentos, vai só deglutir. A hora que tiver a massa, aquela massa gostosa na boca, úmida, aí você deglute. Vai começar o processo de quebra de enzimas e o processo metabólico correto. Então, se essa enzima, se todo esse processo vai para o quimo, para o quilo e tal, vai ser correto, você vai ter energia para a sua vida. Mas se você não tem oxigênio, células do seu cérebro não vão ter menos oxigênio? E vai interferir na sua inteligência, no seu comportamento. Então o TDAH está diretamente relacionado à falta de função do nariz e da boca. Isso já tem minha experiência, meu trabalho, já tenho. Só que infelizmente eu falo infelizmente, porque a medicina orofacial, como está pouco difundida, essas crianças vão tomar medicamento. Porque TDAH não é doença, é disfunção, e quase todos estão tomando medicamento. E esses medicamentos deixam a criança mais tranquila e tal, mas não eleva, não aumenta a capacidade da oxihemoglobina, que é uma célula que a gente tem no sangue, que pega lá no pulmão o oxigênio e leva para todas as células do corpo. Vai continuar a mesma. Então não melhora a capacidade de aprendizagem. Então o que nós temos hoje, TDAH, é uma disfunção cerebral causada pela falta de função do nariz e da boca. São respiradores bucais. Doutor Antônio Bueno, a gente está falando muito sobre a respiração, as funções, né, e as disfunções, no caso, ligadas à respiração, que seria, então, um fator chave para o bom funcionamento de todo o organismo do ser humano. De todo ser humano, todo ser vivo na Terra. Respirar correto é o mais importante. Como respirar para se obter toda essa saúde? Ou para não se perder? Tá, duas coisas importantes. Desde o dia que nasce. Tanto que a hora que nasce, eu já fiz alguns partos na minha vida, dentro da faculdade de medicina, a gente tem, quando você nasce, o médico dá uma nota, né? Chama PIGAR, né? Dá uma nota de 1 até 10. Então aqueles que têm 8, 9, 10, são crianças que nasceram bem. Aqueles que 2, 3, 4, lesão cerebral. Olha que importância do oxigênio. Agora, como é que isso acontece? Quando o nariz começa a funcionar. E não, porque o bebê também respira pela boca. Mas se não faz uma profilaxia correta, né, faz todo um processo que tem um nome específico para isso, que a enfermeira vai tirar todo o líquido amniótico, a criança vem. Por que o médico chegar lá e dá uma palmada na bunda do neném? Para poder vir de uma vez, para aquilo realmente abrir e jogar para fora o líquido amniótico. Aquilo é tudo, aquilo é Deus que está ali no momento, né, de fazer com que isso ocorra. Então, na realidade, o respirar significa inspirar e expirar pelo nariz. Porque se eu inspiro e depois eu vou respirar abdominal. Se eu respiro só aqui, só a parte superior do pulmão. Se eu respiro aqui, o pulmão todo está funcionando. Toda a pleura está mexendo, jogando CO2 e oxigênio para trabalhar. Correto? Então precisa ser inspirado. E quando inspira, o ar entra sujo, certo? Ele limpa, aquece, pela adenoide, né, pela umidade da lágrima que vem aqui, que já tem um processo imunológico e já é IgM. Então aquela frase que eu falei antes, de você ter uma queda de imunidade, está relacionado ao quê? A respirar pela boca. Tem queda de imunidade. Respirou pelo nariz, vai ter a lágrima que vai poder... Então o ar entra limpo, aquecido, umedecido, vai para os pulmões, aberto,
com o óxido nítrico. O óxido nítrico ele é produzido, no nosso caso, que na nossa conversa, ele é produzido no epitélio nasal. Então, quando você faz isso, ó, os brônquios se abrem. Respirou pela boca, fecha. E se fecha, fica resíduos. Se tem resíduo, vai ter as pneumopatias, bronquite, pneumonia, asma. Melhorou a respiração, resolveu o problema. Então, respirar é a chave do mundo, né? Tanto que na Bíblia, a gente ouve muitas vezes Jesus assoprando nos seus milagres. Na verdade, tem passagens fantásticas. Eu tive a oportunidade em Israel, passar em lugares que Jesus passou, fico até arrepiado nessa hora, né? Que os milagres que ele fez, grande parte dos milagres, ele não pôs a mão. Ele falou, levanta-te e assopra. E quando ele, né, entre aspas, subiu aos céus, o que ocorreu? Veio a luzinha como sendo, né, o sopro divino. Olha que fantástico. E a gente precisa trabalhar com isso. Só que nós, médicos, dentistas, trabalhando com as doenças e não com o sopro divino, como eu falo. Que é nada mais, nada menos, respirar corretamente. E isso está dentro dos padrões de ensino da medicina orofacial. Então, o que seria esse odontocrônicos? Odontocrônicos é um trabalho que eu desenvolvo há muitos anos, faz pouco tempo. Vocês provavelmente estavam, como dizia minha vovó, no calcanhar da vovó, né? Do vovô. Quer dizer, desde 1970, quando lá na época chamava de disfunção cerebral mínima. Né? O que é disfunção cerebral mínima? Falta de oxigenação. E eu venho desenvolvendo esse trabalho junto à universidade, inclusive nos Estados Unidos que eu tive, na Christian University, e mesmo as pesquisas que eu tenho desenvolvido, têm me dado, criei um nome, está patenteado aqui nos Estados Unidos, o nome odontocrônicos, que quer dizer indivíduos que têm o nariz e a boca que não funcionam, tem uma série de patologias. 92% de uma doença, das doenças que uma criança tem, não precisa ter. Então, odontocrônicos é a forma que eu vou diagnosticar o nariz e a boca para que não fique doente. Na sua funcionalidade ou disfuncionalidade? Função e disfunção, que é a base da nova medicina orofacial no Brasil, como eu, coordenador científico hoje da medicina orofacial no Brasil.